Grandes Espíritas do Brasil, Zeus Vantuil. Batuíra. Aos 22 de janeiro de 1909, sexta-feira, o Diário Popular de São Paulo informava aos seus leitores: cerca de 1 hora da madrugada faleceu nesta capital o senhor Antônio Gonçalves da Silva Batuíra, muito conhecido e estimado em nosso meio. Em prosseguimento, dava a conhecer alguns dados biográficos do ilustre morto, destacando-lhe as admiráveis qualidades morais. O mesmo fizeram outros órgãos da imprensa paulista, inclusive o famoso O Estado de São Paulo, de 23 de janeiro, cujas palavras finais foram estas: abre aspas. O senhor Gonçalves Batuíra era uma individualidade muito popular em São Paulo. A sua mania espírita e as abstrusas teorias que propagava traduziam-se na prática por obras de caridade e filantropia. Era, no fundo, uma excelente criatura. Nossos pêsames à excelentíssima família enlutada. Fecha aspas. Nasceu Batuíra aos 19 de março de 1839, em Portugal, na freguesia de Águas Santas, hoje integrada no concelho da Maia. Filho de humildes camponeses, tendo apenas completado a instrução primária, veio, com cerca de 11 anos de idade, para o Brasil, aportando na Guanabara a 3 de janeiro de 1850. Durante 3 anos trabalhou no comércio da corte. Daí passou para Campinas, estado de São Paulo, onde ficou por algum tempo até que se transferiu definitivamente para a capital paulista, que, na ocasião, deveria possuir menos de 30.000 habitantes, nada mais sendo, segundo a descrição de certo escritor, que, abre aspas, um quieto, atrasado e monótono recanto provinciano, fecha aspas. Aí, nos primeiros anos, foi distribuidor do Correio Paulistano. Naquele tempo não havia bancas de jornais nos lugares públicos. A entrega se fazia à tarde, de casa em casa, e tão somente aos assinantes. O Correio Paulistano, atualmente o decano da imprensa de São Paulo, fundado em 1854 pelo coronel Joaquim Roberto de Azevedo Marques, seu diretor até 1882. Abre parênteses, Freitas Nobre, História da Imprensa de São Paulo, 1950, fecha parênteses. De certo modo, concorreu para orientar o ânimo de Batuíra para os ideais abolicionistas e republicanos, tanto que mais tarde, segundo revela J.B. Chagas, abre parênteses, O Revelador, março de 1948, fecha parênteses. Ele chegou a fundar um jornalzinho para colaborar na campanha abolicionista, na época em que a questão vinha sendo ardorosamente debatida por José do Patrocínio, Luiz Gama, Raul Pompeia, Paula Ney, Antônio Bento, Rui Barbosa e tantos outros paladinos das ideias liberais. Diligente, honesto e espírito dócil, Batuíra, como entregador de jornais, ia formando amigos e admiradores em toda parte. Parece que neste período é que aprendeu a arte tipográfica, certamente nas próprias oficinas do Correio Paulistano. Esclarece um nosso confrade, abre parênteses, Unificação, órgão da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, janeiro de 1959, fecha parênteses, que, abre aspas, muito ativo, correndo daqui para acolá, a gente da rua o apelidara o Batuíra, fecha aspas.
nome que o povo dava a Narceja, ave pernalta, muito ligeira, de voo rápido, que frequentava os charcos na várzea formada no atual Parque Dom Pedro II, pelos transbordamentos do rio Tamanduateí. O nome do rapazinho era Antônio Gonçalves da Silva, mas de então em diante tomou para si o apelido de Batuíra. Dentro de pouco tempo, com as economias que reuniu e naturalmente com o auxílio de pessoas amigas, montou um teatrinho nos fundos de uma taverna da Rua da Cruz Preta, sucessivamente Rua do Príncipe e Quintino Bocaiúva, rua em que se diz ter nascido o insigne poeta Álvares de Azevedo. O referido teatrinho, que ficava no trecho lado ímpar, limitado pelas ruas Jogo da Bola, Benjamin Constante e da Freira, Senador Feijó, vizinhava com a casa do professor Gabriel Giraldon, grande maestro francês, e abrigou depois, segundo informação do jornalista Alexandre Haas, a colchoaria de Guilherme Schoen. Abre parênteses, nota, Nuto Santana, São Paulo Histórico, volume 5, 1944, página 74, fecha parênteses. Naquela modesta casa de espetáculos, muitos amadores fizeram sua estreia, inclusive Batuíra. Para ali acorria uma multidão de ruidosos espectadores, entre os quais se destacavam os alegres e inteligentes estudantes da famosa Academia de São Paulo. Estes gostavam bastante do teatrinho da Cruz Preta, porque, além do preço de entrada ser baratíssimo, os espetáculos eram atraentes e dosados com pitoresco sainete acadêmico. Conforme conta Spencer Van Pré, abre parênteses, nota, Spencer Van Pré, professor da Faculdade de Direito, Memórias para a História da Academia de São Paulo, volume 2, 1924, páginas 165 a 167. Fecha parênteses. Ali compareciam assiduamente Martinico do Prado, Martinho da Silva Prado Júnior, Domingos Marcondes de Andrade, Carlos Augusto de Souza Lima e, com menor assiduidade, outros estudantes, entre os quais o futuro barão do Rio Branco, todos eles, mais tarde, figuras de relevo nos meios jurídicos e políticos do país. Na época, existia o velho Teatro de São Paulo, também conhecido pelos nomes de Teatro do Palácio, Teatro ou Casa da Ópera, no qual, apesar de haverem sido suspensos desde 1852, os espetáculos, um que outro ainda ali se realizava. Só em 1864 seria inaugurado o Teatro São José, então por acabar, no Largo de São Gonçalo, Praça João Mendes. O Teatrinho de Batuíra funcionou no período de 1860 a 1870. E dispunha de pequeno palco, plateia e uma única ordem de tribunas, com a lotação máxima de 200 pessoas. Ao levantar-se o pano, era Batuíra saudado com calorosos aplausos e, às vezes, com versos improvisados ali mesmo ou não, de autoria dos estudantes. Estas manifestações de carinho se prolongavam a tal ponto, em certas noites, que ele se via obrigado a rogar silêncio a fim de poder iniciar o espetáculo. Abre aspas. Não imaginem, escreveu o ilustrado Dr. José Luiz de Almeida Nogueira, que ele tinha então as venerandas barbas de apóstolo, e ele o é na verdade, que hoje lhe adornam o rosto, não embora fizesse geralmente
Os papéis de centro não tinham uma figura de espantar crianças, tanto assim que agradava e que era recebido com palmas e versos logo que aparecia em cena. Fecha aspas. Como dissemos atrás, vários estudantes improvisavam versos no próprio teatro, dedicando-os a Batuíra, e neste gênero ficou célebre o soneto de Martinico Prado, sobre a copa do chapéu. Almeida Nogueira registrou um dos tais improvisos que dizia o seguinte: Salve, grande Batuíra, com teus dentes de traíra, com teus olhos de safira, com tua arte que me inspira, nas cordas da minha lira, estes versos de mentira. Ali, igualmente, se pronunciavam por qualquer pretexto discursos patrióticos, políticos e literários, bem como engraçadíssimos, bestialógicos. Entre as peças levadas à cena, Otelo provocava estrondosas gargalhadas na plateia. E recorda-se que o Rabecão obteve grande êxito. A salinha de Batuíra fazia séria concorrência ao palco do São José, no qual se exibia o grande Joaquim Augusto, o João Eloy e a Júlia Azevedo. Achava-se então em moda o desporto de rinhas, isto é, as brigas entre galos de raça, desporto que, até princípios deste século, gozou de tal prestígio que chegou a ser regulamentado. Batuíra resolveu instalar ao lado do seu pequeno teatro uma rinha, a qual comparecia entusiasta a plateia. Não foi por muito tempo que ali se conservou esta rinha. Uma nota assinada por ele e publicada no Correio Paulistano, de 1º de dezembro de 1869, vem apoiar a nossa assertiva. Abre aspas. Por atenção ao público, escrevia Batuíra. Devo dizer que o artiguete estampado no último número do Correio sobre brigas de galo é não só despropositado como falso, ao menos nos fatos que me aludem. Não é exato que eu tenha casa de brigas de galo. O que tenho é um teatrinho. Há tempos houve, é certo, ali, aquele divertimento. Hoje não. E quando havia, nunca foram os vizinhos incomodados, como insinua o autor do artiguete, que, se assinasse o seu nome, talvez dispensasse a publicação destas linhas. É também absolutamente falsa a afirmação de que os filhos de família iam ali perder a fortuna dos pais. Prove o autor, se puder, esta e outras balelas com que parece disposto a divertir o público. Fecha aspas. Perseverando na sua faina, dedicava-se depois à fabricação de charutos. Assim, com bastante trabalho e economia, Batuíra fazia crescer suas modestas finanças, o que lhe permitiu esposar a senhorita Brandina Maria de Jesus, de quem teve um filho, Joaquim Gonçalves Batuíra, que veio a falecer depois de homem feito e casado. Audaz, como todos os grandes empreendedores o são, aplicou seu dinheiro na compra de uma área de terreno no Lava-Pés, zona então desvalorizada da cidade, e ali construiu sua residência, sempre muito ativo e aos poucos aumentando sua propriedade. Adquiriu, a seguir, da família Cardim, o Morro do Lava-Pés, demolindo-o em grande parte. Data desta época a prosperidade mais folgada de Batuíra. Demolindo e vendendo o saibro para construções de diferentes pontos da cidade, que iniciava sua marcha de expansão. Dentro em pouco tempo, o antigo pasto do tenente era arruado. Batuíra construía pequenas casas para alugar,
ao mesmo tempo que vendia lotes de terreno, agora a bom preço, em virtude da rápida valorização das terras. Abre aspas. Pode-se dizer, declarou o articulista do Diário Popular. Diário Popular, São Paulo, 22 de janeiro de 1909, página 2. Que foi Batuíra, o iniciador do bairro do Lava-Pés. Foi ele que o criou, que lhe deu o primeiro incremento, abrindo ruas, entre as quais a primeira que hoje se chama Espírita, e que teve em tempos o seu nome. Fecha aspas. Tornou-se assim o pobre portuguesinho de Santas Águas um abastado proprietário, cujos haveres traduziam o fruto de muitos anos de trabalho árduo e honrado, unido a uma perseverança inquebrantável. A felicidade que morava no seu lar não demora, no entanto, a ser empanada. O destino parece que reservava para Batuíra uma nova estrada, cheia de sacrifícios, não há dúvida, mas regada de sublimes e incomparáveis alegrias da alma. Na ocasião em que tudo parecia correr bem, falece, quase repentinamente, o filho único de sua segunda esposa, Dona Maria das Dores Coutinho e Silva. Era uma criança de 12 anos, por quem o casal se extremava em dedicação e carinho. Este golpe feriu profundamente aquele lar, que só pôde encontrar lenitivo a dor na consoladora doutrina dos espíritos. Tão grande foi a paz que o espiritismo lhes infundiu, que Batuíra imediatamente pôs mãos à obra no desejo ardente de que outros companheiros de labutas terrenas tivessem conhecimento daquela abençoada fonte de esperanças novas. E, dentro daquele corpo baixo e de compleição robusta, um coração de ouro iria dar mais larga expansão aos seus nobres sentimentos de amor ao próximo. Escrevemos assim porque, já antes de ser espírita, ele demonstrara possuir elevados dotes de moral cristã. Inúmeras vezes escondera escravos fugidos dos maus tratos dos seus senhores e, sempre que eles eram descobertos, envidava todos os esforços para comprar-lhes a liberdade. Conta-se que nas epidemias variólicas que graçaram na capital paulista em 1873 e 1875, Batuíra acolheu numerosos enfermos em sua casa, entre aqueles mais desprovidos de recursos e, além de tratá-los e curá-los, dava-lhes ainda alimento e agasalho. Aquela casa não só se tornara um verdadeiro hospital, mas principalmente um lar para os variolosos. O respeito que o povo humilde lhe tinha se transformou em veneração. Diziam todos, abre aspas, o pior é sempre o que ele toma, fecha aspas. E uma prova a mais da verdade desta expressão é o caso do Zeca, criança mentalmente retardada e paralítica. Batuíra acolheu-a com carinho, em 1888. E tudo fez pelo bem-estar dela. Zeca só veio a falecer em 1933. Iniciou-se Batuíra com tamanha atividade dentro dos arraiais espiritistas que em pouquíssimo tempo ele se postava à frente de quaisquer realizações de vulto. Frequentou o grupo familiar do Dr. Ramos Nogueira, localizado na própria residência deste brilhante orador, juntamente com Aristides Vasconcelos, Angeli Torteroli e outros vanguardeiros do espiritismo em São Paulo. Conta o Reformador, 15 de abril de 1887, que por ocasião dos terremotos de 1887, na Itália,
foi organizado um verdadeiro cortejo de espíritas pelas ruas da cidade, a fim de angariarem donativos em favor das vítimas. Batuíra foi um dos que fizeram parte daquele grupo e a sua veneranda presença talvez tenha concorrido para a boa coleta obtida. No ano de 1889, Batuíra passou a ser, na cidade de São Paulo, o agente exclusivo do reformador, função de que ele se encarregou até 1899 ou 1900. Na Rua do Lava-Pés, número 4, ele construiu confortável chalé, com vasto salão, adequadamente mobilado, e ali restabeleceu o grupo espírita Verdade e Luz, que havia muito se achava adormecido. Precisamente no domingo de 6 de abril de 1890, diante de grande assistência, Batuíra dava início nesse grupo a uma série de explicações do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta ocasião, não mais havia no estado de São Paulo qualquer folha espírita. A última que ali se publicara, a começar de setembro de 1886, intitulada Espiritualismo Experimental, e redigida mensalmente por Santos Cruz Júnior, não saía com regularidade e acabara por desaparecer. Foi então que Batuíra, sentindo a premente necessidade de um órgão para a propaganda, difusão e defesa da doutrina em São Paulo, adquiriu uma pequena tipografia, a que denominou Tipografia Espírita, e imprimiu com a data de 20 de maio de 1890 o primeiro número de um periódico de 4 páginas, cujo diretor responsável foi ele próprio até o seu decesso. Verdade e Luz era o nome da publicação quinzenal, que apareceu desassombradamente naquele fim de século, como órgão do espiritualismo científico, encerrando no frontispício estas duas epígrafes: sem caridade não há salvação, e nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. A redação e as oficinas foram localizadas na Rua do Lava-Pés, número 4. Abre parênteses, nota. Esta rua teve, durante algum tempo pelo menos, de 1893 a 1897, o nome de Rua da Independência. Fecha parênteses. E o próprio Batuíra era quem, a princípio, pacientemente compunha e imprimia o pequeno jornal no formato 27 por 39 centímetros. Nos primeiros anos, vendiam-se exemplares desta folha espírita em 2 charutarias, respectivamente na Rua São Bento e no Largo do Tesouro, e todo o dinheiro recolhido era aplicado no auxílio às sociedades filantrópicas. A tiragem, iniciada com 2 ou 3 mil exemplares, foi crescendo ano após ano e atingiu em 1897, segundo constantes notas estampadas no jornal, a 15 mil exemplares, a quase totalidade dos quais eram distribuídos gratuitamente por todo o Brasil. Em 1899, Batuíra, impossibilitado de prosseguir com tão elevada tiragem, comunicou sua resolução de diminuí-la, tanto que, em 1900, a tipografia espírita começou a tirar apenas 6 mil exemplares de Verdade e Luz, quantidade ainda fabulosa naquela época, considerando-se que nem os jornais diários atingiam tal cifra. A redação e as oficinas tinham então este endereço: Rua do Lava-Pés, número 6. Além de traduções de periódicos estrangeiros e de noticiários nacionais, o jornal, depois revista Verdade e Luz, inseriu em suas colunas as colaborações originais de muitos espiritistas brasileiros, entre outros, Everton Quadros, Anália Franco, Augusto José da Silva,
Valado Rosas, Urias, Pitris, Paulo Vero, Manuel José da Fonseca, Luiz Ferreira, Edla de Moraes Cardoso, Antônio Pinheiro Guedes, João Lourenço de Souza, Traumer, Casimiro Cunha, Modesto de Araújo Lacerda e Silvestre Evangelista dos Santos. Nos últimos meses de 1891, Reformador encetou uma campanha no sentido de se dar à Federação Espírita Brasileira prédio próprio. Em Verdade e Luz, noticiando o belo projeto da FEB, Batuíra deixou registradas estas palavras, abre aspas, cremos que, reconhecidos os relevantes serviços que a propaganda tem prestado à Federação, não haverá um único espírita sincero que deixe de, direta ou indiretamente, concorrer com seus esforços para a realização de tão momentoso como útil projeto. Fecha aspas. Infelizmente, porém, este sonho, só muito mais tarde, pôde ser concretizado, graças aos esforços do inovidável Leopoldo Cirne. Em meados de 1904, 11.000 exemplares do Jornal de Batuíra se espalhavam pelo Brasil. Incessantes esforços despendeu ele para elevar a tiragem a este número, o mais alto atingido nesta nova fase, por assim dizer. Muito dinheiro saiu do seu bolso, já que as assinaturas somavam uma quantia irrisória. Por volta de 1902, foi até obrigado a vender uma série de casas localizadas na Rua Espírita e na Rua do Lavapés, a fim de melhorar a sua situação monetária. Mas não era apenas esse periódico que pesava nas finanças de Batuíra. Espírito cheio de bondade, coração aberto a todas as desventuras, repartia também com os necessitados o fruto de suas economias. Na sua casa, declaram os jornais da época, a caridade manifestava-se em tudo. Jamais o socorro ali foi negado. Jamais o pão ou a esmola foram recusados. Certa feita contra a tradição, pela voz do povo, um dos pobres que viviam sob o seu teto lhe roubou o relógio e a corrente de ouro. Todos se revoltaram com a ingratidão daquele infeliz e se prontificaram a prendê-lo e entregá-lo às autoridades policiais. Batuíra, entretanto, sem se preocupar com o fato, serenamente e com profundo espírito evangélico, respondeu: deixai-o ir, quem sabe precisa mais do que eu. Conselhos paternais dava-os a todo instante, procedendo com elevada compreensão de um pai ante o filho que elabora em erro. Enfronhara-se nos livros de homeopatia, a fim de gratuitamente medicar os doentes paupérrimos que lhe batiam à porta. Cheios de fé, em número sempre crescente, acorriam à casa do caridoso prático, que chegou, segundo afirma o Diário Popular, a clinicar com boas vitórias, fato perfeitamente compreensível, pois que Batuíra era também médium curador, sendo centenas as curas de caráter físico e espiritual, que obtinha ministrando água efluviada ou aplicando passes magnéticos. Não foram poucos os católicos que se maravilharam diante dos, abre aspas, milagres, fecha aspas, conseguidos por Batuíra. Em lhe ouvindo a palavra doutrinadora, banhada daquela fé que transporta montanhas, muitos obsidiados como loucos incuráveis pela medicina terrena, voltaram à vida consciente e normal. Em 1906, vivia na residência de Batuíra, em tratamento, meia dúzia de obsidiados, entre os quais se contava uma mulher que, por falta de vaga no hospício, lhe fora confiada pela autoridade policial do Brás. Isto se dava comumente, o que bem demonstra a boa fama de que gozava o grande espírita. Em virtude de todos esses fatos, o povo,
o mais beneficiado por Batuíra, passou a denominá-lo médico dos pobres, cognome que igualmente aureolou o nome de Adolfo Bezerra de Menezes. A ação benemérita de Batuíra não se circunscrevia, entretanto, a estas manifestações de caridade cristã. Foi muito mais além. Criou ele grupos e centros espíritas em São Paulo, Minas Gerais, Estado do Rio, os quais animava e assistia. Realizou conferências sobre diversos temas doutrinários em inúmeras cidades de vários estados, ocasião em que também visitava e curava irmãos sofredores. Espalhou gratuitamente prospectos e folhetos de propaganda do Espiritismo, por ele próprio impressos, e distribuiu milhares de livros pelo interior do país, tantos que, de acordo com as próprias palavras dele, abre aspas, muitas vezes ficaram esgotadas as livrarias dos senhores Magalhães e Laimerte, fecha aspas, e escreveu sob o pseudônimo de Ninguém uma série de artigos sem ao todo, na Verdade e Luz. Nestes artigos, intitulados Diversos assuntos oferecidos às excelentíssimas Damas de Caridade da Diocese de São Paulo, Batuíra relatava algumas das curas que, por seu intermédio, eram obtidas. Abre parênteses, nota. É devido aos ensinamentos de Allan Kardec, assinalou ele próprio, num destes artigos, que temos a ventura de ser espírita e é por sermos espírita que temos conseguido curar a tantos irmãos de doenças de todas as qualidades. Temos publicado nesta seção as grandes curas que a divina providência tem feito, servindo-se do indigno pecador que escreve estas linhas. Fecha parênteses. Tecia comentários e observações sobre os fatos ocorridos nos arraiais espíritas, verberava, de quando em vez, a conduta irregular da Igreja. Punha por terra as calúnias que o clero lançava contra os espíritas e o espiritismo, e doutrinava evangelicamente gregos e troianos. Escrevia com facilidade, redação simples, mas correta. Por vezes, quando se fazia necessário, sua linguagem, geralmente serena e doce, se tornava forte e incisiva. Em meados de 1904, numa rápida viagem ao Rio de Janeiro, foi festivamente recebido pelos espíritas cariocas, tendo comparecido a 2 reuniões, uma na Federação Espírita Brasileira, da qual era sócio honorário desde 28 de dezembro de 1895, outra na Estação do Meier. Aliás, em novembro de 1890, já havia honrado a Casa Mater com sua visita. A segunda excursão que fez a Minas Gerais em 1905 e que durou 40 dias, descreveu a Batuíra em sua revista, concluindo com estas palavras, abre aspas, já veem que, apesar dos nossos 66 janeiros, estamos cheios de coragem para a propaganda da verdade, fecha aspas. Assim era o valoroso obreiro da terceira revelação, o incansável lidador que nunca se deixou abater pelas asperezas da jornada, tendo sido incontestavelmente um dos maiores propagandistas do Espiritismo no Brasil. Em dezembro de 1904, lança as bases da instituição cristã beneficente Verdade e Luz, em cujo patrimônio passaram a figurar a tipografia com todos os seus acessórios, bem como dos 2 sítios localizados no município de Santo Amaro, nos quais ficariam estabelecidas agremiações para o socorro aos órfãos e às viúvas pobres, realizando-se ali também o tratamento de enfermos e obsidiados. Às crianças seria ministrado educação e instrução.
Tudo isso foi concretizado apesar da deficiência dos recursos monetários de Batuíra, que, nesta ocasião, chegou mesmo a apelar para quantos pudessem trazer a sua contribuição à obra, pois, frisava ele, não estamos dispostos a abandoná-la. Compreendendo o alto valor da difusão da doutrina pelo livro, Batuíra, pouco tempo depois, instalava também uma livraria na instituição recém-fundada para a venda de obras espíritas e para servir, sem receber comissão alguma, aqueles que quisessem adquirir livros sobre espiritismo e assuntos congêneres da Europa, da América do Norte ou das repúblicas hispano-americanas. 2 anos mais tarde, Batuíra, após relatar as maravilhas que se obtinham naquela casa de caridade, onde muitos sofredores recuperaram a razão e a saúde, escrevia com justo entusiasmo, abre aspas, Deus muito tem protegido a instituição cristã, servindo-se deste seu servo e também de outros irmãos que nos estão auxiliando na chácara da instituição em Santo Amaro. Fecha aspas. Em março de 1905, a redação e as oficinas da revista Verdade e Luz passaram para a Rua Espírita número 28. Em 31 de maio, suas dimensões são reduzidas para 16 por 23 centímetros, apresentando 16 páginas. Este número foi duplicado ao entrar a revista no seu 18º ano de existência, passando, porém, desde então, a sair mensalmente. Reformador, nesta oportunidade, como o fez em outras, cumprimentou a respeitável e estimada colega de São Paulo, fazendo votos para que ela continuasse a caminhar com louvável presença e galhardia. Sobrepondo-se a todas as fadigas numa constância e dedicação sem limites, Batuíra, amparado pelo alto, foi vencendo todos os óbices que se lhe antepunham. Houve ocasião, abre parênteses, Verdade e Luz, janeiro de 1914, fecha parênteses, em que, por circunstâncias adversas, era ele ao mesmo tempo redator, compositor e revisor da revista. Sentindo, afinal, chegada a hora de concretizar no estado de São Paulo um belo e muito importante anseio da Federação Espírita Brasileira, de novo brilhantemente exposto e defendido em Reformador, de 1º de junho de 1908, qual seja o do congraçamento de todos os espíritas dentro de um plano de organização semelhante ao que é hoje o Conselho Federativo Nacional, plano que havia sido apresentado pela Casa Mater em 1º de outubro de 1904, sob o título de Bases de Organização Espírita, compreendendo a excelência daquela medida em benefício do próprio Espiritismo no Brasil. Batuíra, unido a outros confrades ilustres, constituiu na capital paulista, a 24 de maio de 1908, a União Espírita do Estado de São Paulo, que federaria todos os centros e grupos existentes no Estado. Da comissão executiva desta novel sociedade estadual, que pouco depois se filiava à Federação Espírita Brasileira, foi primeiro presidente o coronel Antônio Raposo de Almeida, ocupando Batuíra a vice-presidência até a sua desencarnação, juntamente com Estudário Cardoso. Alguns estados já possuíam sociedades que desempenhavam, mais ou menos, funções de caráter estadual, mas a adesão de São Paulo ao projeto da FEB obteve grande ressonância em todo o Brasil espírita, sendo causa, ao que parece, da criação em Belo Horizonte, cerca de um mês depois, da União Espírita Mineira. No seu
98º Escrito às Damas de Caridade da Diocese de São Paulo, publicado em setembro de 1908, em vez de assinar-se ninguém, como sempre o fizera, Batuíra subscreveu-se alguém. Diante de sua consciência, só agora se julgava alguém na seara espiritista. Havia consolidado a instituição beneficente Verdade e Luz, a qual acabava de doar tudo quanto possuía, com plena aprovação da esposa. Como que numa prece declarava então humildemente, abre aspas, só temos que agradecer à divina providência o ter abençoado o nosso pequeno trabalho, permitindo-nos podermos apreciar o resultado dos nossos esforços no transcorrer de 18 anos, fecha aspas, e mais adiante, abre aspas, enquanto a divina providência nos der força, faremos o que pudermos para convencer os nossos adversários de que os nossos maiores desejos têm sido, são e serão o adiantamento de toda a humanidade. Saibam as nobres damas que ainda continuamos com o mesmo afã no empenho de aliviar os sofrimentos dos nossos irmãos, sem indagarmos a que seita ou religião pertencem, e como entre nós a católica é a mais numerosa, mais trabalho temos com os crentes dessa religião. Fecha aspas. Espírito liberal, simples na sua caridade, grande na sua simplicidade, assim se referiu a ele outro abnegado apóstolo da causa espírita em São Paulo, Caibá Schutel. Inteiramente convencido de que só o amor constrói para a eternidade, o velho Batuíra não esmorecia um só instante no apostolado da caridade, não medindo sacrifícios em tão belo quão árduo labutar. Carregando sobre os ombros muitas responsabilidades, não sentiu tão preso se achava ao cumprimento dos seus deveres, que suas forças vitais se esgotavam rapidamente. Súbita enfermidade assaltava-lhe o corpo e, zombando de todos os recursos médicos, em poucos dias obrigava-o a transpor as aduanas do além. Às 16 horas de 22 de janeiro de 1909, seus despojos baixavam à terra no cemitério da Consolação. Em todo o Brasil foi bastante lastimada a partida do denodado e operoso obreiro. Reformador, entre outras coisas, declarou, abre aspas, sua desencarnação representa uma perda sensível para o espiritismo, de que se constituíra uma tradição viva, sobretudo no que tem de excelente a nossa doutrina, a prática do bem, fecha aspas. E, após ressaltar-lhe os beneméritos serviços, o órgão da Federação Espírita Brasileira tecia esta feliz comparação, abre aspas, por isso o seu desprendimento, aos 70 anos de existência meritória, foi como um desses crepúsculos sem nuvens, em que o sol não se esconde, luminoso e sereno, às nossas vistas, senão para ressurgir com um esplendor maior no hemisfério oposto, fecha aspas, aos esforços e à dedicação de Antônio Gonçalves da Silva Batuíra, muito deve o progresso do espiritismo no Brasil, especialmente no estado de São Paulo.